Fala, enfermagem brasileira! Viemos hoje, nessa live, trazer aqui o resumo do dia 18 de janeiro de 2023 do Piso Nacional da Enfermagem. Você que não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, diga agora de onde você é. Nós viemos aqui com esse resumo do dia. Ontem, fiz uma live e hoje parece que nós, né? Aparecemos aí, fomos um pouquinho ouvidos, enfim. Convidei novamente aqui o nosso amigo, o colega professor Conrado Augusto, tá? Entre outras pessoas que vão estar entrando. Acredito que nosso amigo JP, do Enfermagem Unida, vai estar entrando, porque hoje o dia ele foi muito movimentado, sabe? Movimentado a ponto de... Cara, o presidente recebeu um documento, né? Então, como eu estava fazendo uma live ontem com o professor Conrado Augusto, lá de Minas Gerais, e a live caiu no final, parece que tinha alguém realmente vendo, assistindo a live, porque hoje teve publicação da enfermagem na página do Ministério da Saúde, hoje teve o presidente recebendo documentação da enfermagem, enfim. Esse bate-papo é um resumozinho do dia de hoje, e aí a gente vem aqui trazer com vocês essas informações, tá, a respeito do piso da enfermagem, tá bom? Eu tô aguardando aqui o nosso convidado, deixa eu ver se ele já veio. Prof, cadê ele? Ponto Conrado Augusto. Pronto, ele tá. Tivemos a fala do enfermeiro César Black no BBB, tá? Isso vai ser uma live mais tarde, que eu vou fazer com o Rafa, às 11 horas da noite. E estamos aqui agora com o nosso amigo professor Conrado Augusto. Tá vendo? Deu resultado, Conrado, nossa cobrança de ontem? Boa noite, Diego. Isso mesmo, né? Passei hoje o dia pensando nisso. Ontem a gente teve aqui uma live, mais uma, né? Que a gente fez ontem muito com um tom de, olha, e aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai esperando, a gente vai esperar os 15 dias, e aí vamos chegar nesse final desses 15 dias, vamos ter o quê? E aí, quando a gente viu hoje já vimos uma série de práticas, ações, que a gente viu, então, que deu certo, né? E aí, quando eu falo, Conrado, que deu certo, é porque nós entramos, por exemplo, na fase do ontem. Pô, só queria ver uma manifestação, né? Um post, né? Um vídeo, uma fala. E hoje, por exemplo, no site do Ministério da Saúde já saiu a pauta da enfermagem. Eu ainda nem tive tempo de postar, estava resolvendo muita coisa da minha vida pessoal. Nós estamos aí também tendo uma grande visibilidade, nós temos um profissional enfermeiro BBB, como eu falei, eu vou fazer uma live hoje 11 horas, junto com o Rafael de Fergran, Dr. Jonas do Integrarity, para a gente comentar o BBB. A gente está recebendo mensagens aqui, o contato direto da... Enfim, mas essa live não é sobre isso. Mas nós, hoje, a enfermagem, ela teve esse destaque, né, na página lá do Ministério da Saúde. E hoje nós tivemos, como, por exemplo, hoje de manhã, um agendamento de reunião da ministra da Saúde com os representantes aí do Fórum Nacional da Enfermagem. Conrado, eu queria que você comentasse aí um pouquinho, eu sei que você saiu agora, você deve estar resolvendo alguma coisa. Tá aqui, ó, nosso amigo JP de Enfermagem Unida aparecendo aqui, porque nós também temos que comentar algumas coisas que aconteceram no dia de hoje, desde o início do dia, para que ninguém seja aí mal entendido, mal interpretado. Bem-vindo, JP. JP. Boa noite. Boa noite. Olha aí, boa noite, colega aí de Minas, boa noite, Icaro, boa noite a todos. Realmente, Icaro, estava aqui acompanhando, só vou mandar um convite aqui para Icaro. Como vocês estavam conversando aí, falando, esses próximos dias aí é um dia decisivo para a enfermagem, ouvi o colega falando, até o dia 26, realmente aí, promete dia, acho que é 26, 27, grandes reuniões em Brasília. 26 reuniões aí foi falado com os conselhos municipais, conselhos estaduais, e no dia 27, reuniões aí com todos os governadores de estado. Espero a minha pessoa que esteja a enfermagem.
Uma das situações que a gente vem escutando, sendo ventilado, é a questão aí de cirurgias eletivas, grandes outras pautas. E sabemos que nessas, não sei nem se vocês estão programados assim para falar algo, entrei aqui invadindo, as cirurgias eletivas, todo mundo sabe que os profissionais de enfermagem são quem estão lá. Tem vários técnicos aí, enfermeiros que estão trabalhando como instrumentador e após a cirurgia, aí se o Ministério da Saúde, quem está à frente, não tiver esse planejamento, quem toma de conta pós-cirúrgico é a enfermagem. E aí, meu amigo JP, a cobrança, né? Que eu fiz uma live ontem, o nosso amigo Conrado entrou, foi a seguinte: nós queríamos aí um posicionamento, uma notificação, algo oficial, sabe? E eu sempre pautei aqui na live, a gente sabe que tem gente do governo que assiste a nossa live, e as pautas do Ministério da Saúde que saíram como prioridade para os próximos 100 dias não estavam lá, nenhuma relacionada à enfermagem. Tinha a respeito de comunidade indígena quilombola, nós temos que respeitar muito, mas é a enfermagem quem atua lá. Tinha, por exemplo, a pauta de redução de fila no SUS, mas é a enfermagem que está lá, né? Sabe? Mas não falava diretamente do piso, do pagamento para o profissional que está lá na ponta, né, Conrado? Exatamente. Eu penso que tudo que a gente faz gera sempre que a gente tem uma ação, a gente pode esperar uma reação. E a gente já vinha de 2 dias, né, Diego, JP, a gente já estava fazendo posts, colocando isso, pautando isso, cobrando os outros que também tivessem isso como ponto de pauta. Olha, nós não vamos esperar 15 dias para chegar lá e falar, ó, vamos criar um grupo de trabalho para dali mais não sei quantos dias. E isso ficou muito claro nos últimos 2, 3 dias, fruto, de novo, de nós, a cada post, a cada vez que a gente marca, a gente cobrou ontem. E falou, olha, a gente precisa que tenha uma nota. Por quê? Mandou dizer que vai ter 15 dias. Mas mandar, né, o outro dizer, ou a outra dizer, isso é muito pouco. A gente precisa de uma nota oficial. Essa nota veio hoje, Diego. Veio hoje. Inclusive o JP postou, eu não tive tempo de postar. Tá, JP? Igor, o colega está falando aí, interessante essa situação aí. E o que eu espero, eu não sei se prestaram atenção, teve uma matéria aí, eu acho que foi na Bahia, até foi postado aqui, Alice Portugal falando a questão, até o dia 26, que esse grupo está sendo criado, particularmente, sou bem sincero aqui, todos sabem, gosto de falar, eu não vi nome desse grupo, quem está compondo, quem são, e espero que a ministra aí está em reunião aí com a enfermagem amanhã, a previsão, né? Que ela fale como está o andamento, quem são esse grupo, como está a composição. Só não espero que esses 15 dias, seja formada uma comissão para marcar uma nova data, para marcar mais tempo, para ir empurrando com a barriga. A enfermagem, todos sabem, está na luta aí, há vários e vários meses, dias. A gente estamos aqui com os nervos à flor da pele. E há muitos profissionais aí revoltados aí com esse empurra-purra com a barriga. E aí, JP, eu até entro na questão do seguinte: nós estamos num novo governo, tá? E, pô, tinha que arrumar a casa, teve os problemas aqui em Brasília, daqueles atos, né, que aconteceram aqui, mas, pô, 15 dias para montar um grupo, foi essa a nossa cobrança na live de ontem, sabe? E aí eu até dei um desconto, pô, vamos... Mas depois você para e pensa assim, pô, velho, 15 dias é muito tempo. E aí você vê, por exemplo, pessoas, vou citar aqui, por exemplo, o ministro Padilha, que não é deputado federal, toda semana postava sobre a enfermagem, sumido, recebendo governadores, recebendo aí representantes dos estados, e não fala mais nada sobre a enfermagem. Isso assusta a gente, porque não é somente ele, são outras lideranças, né, políticas que estavam lá sempre falando da questão do PIS e sumiram. E aí a enfermagem ela precisa de informações. E, cara, que bom que hoje nós estivemos. Meu amigo Conrado, o áudio ontem
O áudio aí travou. Tô aqui! Mas tem... Tô aqui! Ô, Diego, tá bom. Olha só, eu penso que acho que a sua fala, JP, fala muito isso mesmo. Acho que fala de uma classe cansada, uma classe que já olha para fatos como esse, que poderiam ser até um fato normal ou comum, você ter que criar um grupo para poder fazer a ação. Se fosse um assunto, como se diz, comum, Diego, tudo bem, mas a gente já está cansado, a gente está vindo de 2020 para cá, já se fala de piso, de 30 anos para cá já se fala de piso. Então, não cabe mais falar de grupo para poder discutir o quê? Porque a gente já tem uma lei, a gente já tem o piso na Constituição Federal, a gente já tem uma Constituição que aponta quais são as fontes para que esse piso possa ser pago. O que agora a gente precisa é explicar como é que esse recurso vai ser feito, esse repasse. Vai ser pago quanto para quem mora numa cidade de grande porte, médio porte, pequeno porte? Como é que esse cálculo vai ser feito? Concordo que isso tem que ser feito, JP. Porque como é que a gente vai usar esse dinheiro público, Diego? A gente precisa ter uma regra mesmo, porque senão daqui a pouco vira uma farra, e a gente sabe disso. Então a gente precisa de uma regra, sim. Só que a gente não pode criar um grupo para começar essa regra e levar isso em banho também, Maria. Para quando que é isso? É isso que a gente precisa pensar. E aí, o que me deixa assim chateado é porque o silêncio, ele assusta. Com certeza. Quando você vê que quem estava lá, né, citando novamente aqui, Padilha, sabe, fica calado, não entra mais na pauta da enfermagem. E você não vê o novo governo que pode, sim, falar, pode dar voz à nação, falar assim, não, nós vamos pagar, nós estamos construindo, nós estamos aqui. O silêncio, ele assusta. E aí a gente fica chateado. Igor, exatamente, Conrado. A questão Conrado falou sabiamente aí, foi aprovada a lei, a enfermagem tem força, foi aprovada uma lei, foi aprovada 2 emendas constitucionais, e de fato, a questão aí do ministro do Supremo Tribunal é que a Constituição é algo que ela normatiza algo geral, não é algo especificamente. Por exemplo, como é que vai se destinar recursos tanto para o município, tanto para o Estado, tanto para as entidades filantrópicas, município tanto tem quantos profissionais. Então tem que ser uma legislação mais específica. E principalmente uma situação. Nós sabemos, vivemos no Brasil. Tantos sabemos que acontece desvios, corrupção aí, e tem que ser algo bem feito para evitar desvio de recursos e que, de fato, as prefeituras, estados e as entidades aí filantrópicas, tem até as privadas que tem até 70% aí de convênio aí dos seus serviços aí com o SUS para receber. Você imagina aí que vão tentar, que sabemos como funciona no Brasil, tentar a corrupção, tentar desvio de recursos, e por isso tem que, realmente, eu entendo, tem que ter um prazo, tem que organizar tudo para não deixar brecha, mas a gente que fica nessa angústia, como o Igor falou sabiamente, essa questão desse silêncio, formasse um grupo. A gente esperava que tivesse transparência. Não, o grupo foi formado, o grupo está andando, já teve reunião, está avançando nessa pauta, só que a gente não tem notícia sobre isso. A gente não tem transparência sobre essa situação. E aí, fica ambos. JP, eu estou vendo muitos comentários aqui falando de Carmen Zanotto, Bruno Farias e Gilmar Júnior sempre lutaram e estão na luta com a enfermagem. A gente não está citando o nome deles aqui, não. Bruno Farias não assumiu, Gilmar Júnior não assumiu, a Carmen Zanotto, ela está na luta. Agora, são outras figuras que têm que se movimentar. Porque o que o pessoal pode fazer, está fazendo. Eu vejo essa cobrança aqui, e aí eu falo, eles estão cobrando por quê? Porque eles estão sendo protagonistas. Mas se a pessoa, ela, hoje, não pode se posicionar, está articulando internamente, também não tem que ter aí essa questão da classe batendo nela. Eu vou bater em Carmen Zanotto para quê? Lutou pela A gente precisa saber Bruno, quem que é que a gente atira, né, Diego? Senão a gente está dando tiro no fogo, às vezes amigo, né? Às vezes é um... E aí eu falo, como é que eu vou cobrar o Bruno Farias se o Bruno não assumiu? E ele está articulando, sempre articulou,
falo isso porque eu estive lá com ele. Carmen também, Gilmar também, sempre estiveram conosco. PCI não nos abandonaram. Agora, se não estão falando, talvez é porque não tem informações. Eu recebi ligação de assessoria de Carmen. Pô, Diego, está acontecendo isso. Então, sabe, não são esses que nós temos que cobrar. Ainda... E especificamente, a Carmen Zanotto agora, ela assumiu uma função, realmente ela tem várias outras atribuições. Eu digo, parabéns à enfermagem aí de Santa Catarina. Realmente, a enfermagem brasileira, a gente perde muito com ela. Ela tem uma força, tem um poder de articulação. Ela abraçou a causa lá. Espero que Bruno, quando assumir, realmente venha, de fato, ter esse papel tão importante, ao lado aí, claro que de outros, como tem Alice Portugal, tem vários outros que já vinham nessa luta, que consigam articular. A enfermagem não tem só essa pauta, tem várias outras pautas aí, claro, a gente tem a questão, o pessoal diz, mas e a derrubada do veto? Pessoal, é uma etapa, como eu sempre digo, uma fase de cada vez. A gente não tem como abraçar tudo e resolver tudo de uma vez só. A gente queria, né? Resolver tudo aí, ter a questão aí dimensionamento, questão aí do descanso, mas a gente não tem como resolver. Se a gente pudesse resolver tudo de uma vez, tem que ser uma etapa, uma luta de cada vez. E Carmen Zanotto, ela não desistiu, embora ela esteja lá, de fato, assumindo uma pasta, ela está com certeza articulando, está lá, tem acesso também e continua na luta. Está entrando aqui agora na live nosso amigo do Enfermagem, underline atualizada. Se apresenta, Olha. Fala pessoal, boa noite. Eu sou o Lucas, enfermeiro, daqui da página da Enfermagem Atualizada. E uma questão aí que é bem interessante, né? E a gente às vezes acaba passando batido, né, amor? O pessoal não tem tanto conhecimento da questão de economia, é uma área que eu atuo bastante, né? Na área de economia. A gente deixou aí, infelizmente, né? Tivemos a questão do reajuste, foi vetado. E o primeiro passo é a gente conquistar, né? Para que de fato o piso seja efetivado e ele comece aí, né? A estar sendo pago. Mas assim, a gente não pode deixar de lado essa questão, né, do reajuste, porque isso é muito importante. Igual eu trabalho na atenção primária, né? E a gente tem os agentes de saúde, por exemplo. O piso dos agentes de saúde são ali baseados no salário mínimo. Então, este ano a gente já vai ter aí um reajuste do piso dos agentes. E assim, se a gente não conseguir, né, correr atrás e voltar à questão do reajuste, pelo menos ali pela inflação, vai passar daqui uns 5, 6 anos, se a situação assim permanecer, né, a inflação, todos os anos ele aumentando, um momento onde o próprio piso dos agentes de saúde, né, que eu não critico, são colegas ali de trabalho, vai acabar ultrapassando do enfermeiro. Igual, se a gente já tivesse conseguido o reajuste esse ano, o piso da enfermagem já teria ultrapassado os R$5.000, né? Até estava ali fazendo um cálculo, quando vocês estavam comentando aí, se, né, tivesse o reajuste de 2022 para 2023, a gente já teria um aumento ali de 275. Isso impacta tanto o enfermeiro quanto, né, o técnico. E a gente, o piso atual aí já seria mais de 5 mil, né? 5.025. Se a gente tivesse desde 2020, quando começou, a gente já estaria chegando naquele primeiro valor. A gente já teria ultrapassado os R$3.000 se começasse o reajuste desde 2020. Então é muito importante que a gente não vê. Muita gente pensa assim, poxa, o que é isso, INPC, né? É a inflação. Tudo sobe, gasolina sobe, comida, alimento, tudo ali vai subindo, né? E a gente não dá valor nessa questão, que é pequeno, mas no longo prazo aumenta demais. E aí a pauta que a gente levanta é que é um passo de cada vez. Infelizmente, o piso ele foi suspenso, o veto do reajuste do Congresso Nacional, pelo menos relativo ao governo passado, se comprometeu em derrubar qualquer tipo de veto referente ao piso, e agora é liberar e lutar pelo reajuste, 30 horas e outras pautas, né, JP? Nosso amigo Conrado caiu. Foi. E, rapaz, prazer aí conhecer o colega, não conhecia aí, não tinha participado de nenhuma live aí com o colega, sempre vejo a página aí, ótima página, parabéns a todos. Icro, e teve uma situação aí, a gente até comentou no tempo que teve, de fato, na pauta para ser votada aquela questão da derrubada do veto. E até a gente comentou, não, será que vai ser bom votar ou tirar? Acabaram retirando. De fato, a questão, naquele momento, o piso está suspenso. Não teria como votar, e talvez a gente tivesse até perdido naquele momento, se votasse algo que está suspenso. Então, eu acho que foi uma decisão sábia ali, colocaram posteriormente aí, vai entrar nas pautas seguintes aí do Congresso, e espero que o mais breve possível
tem essa medida provisória. Lembrando a todos que o caminho para regulamentar, não sei se Igor falou, vim falar no começo, pode ser através de lei e a medida provisória. A questão da lei, realmente a gente teria que esperar voltar ao Congresso, voltar Senado e Câmara, fazer as eleições, que tem que fazer as eleições de presidente de Câmara e Senado, para posteriormente começar a discussão de pautas. E chegar o carnaval ia demorar não sei quanto tempo se a gente fosse esperar esse caminho. E o outro caminho é da medida provisória. Tá, de fato, eu pensava que poderia ser através de portaria, sempre defender essa situação, que, como foi dos ACS, passei mais rápido, mas infelizmente aí o Supremo Tribunal tomou uma decisão aí, queria algo urgente, pediu de fato do Poder Executivo, e o Poder Executivo só pode responder se for através de medida provisória. Pergunto, o Poder Executivo pediu o Poder Legislativo, Câmara e Senado. Câmara e Senado só pode responder através de lei. Foi o Poder Executivo através de medida provisória. Uhum. E aí, o que acontece hoje? Hoje nós tivemos um dia muito ativo, tá? Ao meu ver, houve dentro da classe, novamente, infelizmente, né? O que eu posso falar? Um sensacionalismo, tá? Isso não é uma crítica destrutiva, não é nada, mas eu recebi em todos os grupos do WhatsApp que o fórum estaria com o presidente Lula. Até postei, né, a respeito disso, o JP também postou, e depois a gente viu que não era uma reunião sindical, o pessoal do fórum com o Lula, era uma reunião do presidente com várias entidades sindicais do Brasil inteiro, não somente da enfermagem. E aí, ver um esforço, né? Eu até parabenizo tudo, e conseguiram entregar um documento. Mas a informação que foi passada, primeiramente foi uma, depois foi outra. Eu acho que não é o momento para se fazer isso. Igor, e aproveitar também aqui um momento e agradecer o representante lá do entidade sindical. Tenho conhecido aqui na internet, tem com Mancha. Realmente ele citou o piso da enfermagem lá, o representante dessa entidade sindical, agradecer de fato ele lá, e ele cobrou. Então, foi um único lá que eu ouvi falar, solicitando a questão e defendendo a questão do piso salarial da enfermagem. Então, teve alguém falando? Teve. Isso é bom. Eu digo que a enfermagem tem que, de fato, tomar todos os espaços, ocupar e cobrar seus direitos. Claro, eu repudio qualquer violência e atos que não combine realmente com a democracia. Nome de enfermagem atualizada. Como é teu nome que eu esqueci aqui? Lucas. Lucas. Olha, hoje nós estamos no momento para a enfermagem, com toda essa movimentação, que amanhã nós teremos essa reunião. Opa! Já tem mais informação. Amanhã tem a reunião do fórum com a ministra Nízia Trindade. E aí nós aguardamos também esse posicionamento em vídeo da ministra. Né? Ó, pessoal, tá aqui, a gente viu os 15 dias, mas o grupo que está sendo formado é esse. Né? E os nomes são esses. Porque eu também assisti a live da Ana Paula, junto com o doutor Daniel. Também não é fácil construir aí essa questão do repasse. Né? Então, assim, mas a gente quer pelo menos o posicionamento e os nomes. Tomara que essa reunião de amanhã saia tudo direitinho, tudo corretinho. Lucas, quer comentar? Não, eu concordo. Eu concordo. E eu acredito que, assim, né, tem muita coisa que ainda está sendo decidida e que vai ser muito importante para essa questão do piso, né? A partir ali, principalmente de fevereiro, com a entrada ali dos novos parlamentares, né? A gente tem que ficar de olho. Ainda bem que conseguimos, né? Com esse movimento, a força que a internet está dando agora para a enfermagem, conseguimos colocar ali diversos representantes, né? Eu acho que pode ser que esse mês, eu acho que a gente ainda não deve, né, ter ainda o piso sendo efetivado, mas eu acredito em notícia positiva, né? Acho que vai sair sim alguma coisa nessa reunião, né? Pode ser que seja ali somente rumor, somente ali alguma conversa, a gente sabe como é que funciona, né? Mas eu acredito assim que a pressão mesmo a partir de fevereiro. Eu tô ansioso, né? E acredito que sim, esse ano deve sair alguma coisa. Mas aproveitando, o Lucas e JP, que eu tô com vocês dois aqui na página, e vocês dois têm um grande público de profissionais da enfermagem. Ontem, né, o ministro Padilha
Ontem, foi hoje, com o governador Elmano lá do Ceará, acho que foi hoje. E eles soltaram um vídeo e eu fiz a cobrança. Mas desse vídeo também temos uma pista. Eu falo assim que não é uma bem pista, mas nós vemos que os governadores dos estados estarão com o presidente no dia 27. Dia 27. Ele fala bem claramente que o Elmano, representando os governadores do Nordeste, estavam lá. No dia 27 eles têm reunião. Então, acredito eu, e penso, e mobilizo e convido os dois colegas da JP que sempre está aí unido na mobilização, para a gente mobilizar cada profissional de enfermagem, independente do seu estado, a cobrar do seu governador um posicionamento positivo que quer pagar o piso nessa reunião e que depois dessa conversa seja tudo resolvido. Porque tem governador que fala, eu vou pagar o piso, tá tudo certo, mas até o presente momento, depois da eleição, não se pronunciou. Teve governador que já falou que ia pagar o piso agora em janeiro, mas já emitiu nota dizendo que não tem dinheiro para pagar. É complicado. Icro, exatamente. A notícia aí que tinha um portal que acabou publicando aqui, a Alice Portugal falou que os 15 dias terminam no dia 26. Os 15 dias aí para essa comissão, eu espero que realmente esteja trabalhando, como ela botou na notícia. Espero que 26 é a próxima semana. Se encerra aí o prazo dos 15 dias, como ela disse, e apresente o esboço aí, realmente, dessa medida provisória, do que será feito. Nesse dia 26, já foi falado pela própria ministra, terá uma reunião com os conselhos municipais e estaduais. No dia seguinte, no dia 27, aí vem você, realmente com a notícia importante, terá reunião com os governadores. Será que vai passar pelos conselhos, para no outro dia, para os governadores estar aqui? Vai ser assim? Pois é. Lembrando a todos também. Continua. Não, e lembrando a todos também que realmente agora, no final da próxima semana, se encerra aí realmente o recesso judiciário. Então vai se encerrar. Então será mesmo aí, eu creio que teremos muitas notícias aí positivas. Difícil ainda, porque hoje já são 17 ou 18, né? Hoje, já para final de mês, para de fato resolver ainda até o final do mês para receber, porque precisa passar pelo Supremo Tribunal, precisa passar. O Supremo tem que mudar essa decisão. JP, cara, e aí você falou no nome do STF, né? O Supremo Tribunal Federal. E na live que eu estava fazendo ontem com o Conrado, que estava aqui há pouco, seguinte, o ministro Barroso, ele notificou o ex-presidente Bolsonaro no dia 30, assim como notificou o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Só que agora, no novo ano, o novo governo que assumiu, ele não notificou o Lula para mandar a medida provisória. Também temos que lembrar isso, porque assim como ele notificou, né, o Bolsonaro, o Lira, o Pacheco a respeito do trâmite, de como ia se fazer, descer os recursos, como a Alice Portugal fala, como regulamentar a emenda constitucional 127, ele não cobrou o novo presidente. Eu acredito também que, por ofício, ele poderia fazer isso, porque o pessoal lá está em recesso, né? Mas uma grande conquista que eu falo da enfermagem, mesmo ele estando em recesso, ele teve esse posicionamento com o governo passado, né? Cobrou os três, né? O executivo, o presidente, cobrou o presidente da Câmara, e o do Senado, e o presidente da República, mas e agora, para mim, como é o novo governo, deveria ter mandado documento. Lula, urgente, como ele mandou outra vez. O que vocês acham aí? Icro, a questão judicial, quando ele notificou ali, do meu ponto de vista, eu acho que a questão jurídica, ele não notificou o ex-presidente porque ele estava em exercício, mas ele notificou o presidente. Qualquer um que assume está com a mesma responsabilidade, sim, na notificação. Tanto que a gente for olhar lá no site do Supremo, até bom, vou dar uma entrada lá, vou olhar naquela peça,
Tá lá os recebidos. Eu não vi quem foi que deu recebido. Se for o presidente passado ou se já foi Lula agora. Depois é até bom dar uma olhada lá, que tem como conferir lá. Tá lá os recebidos lá, as Entendi, notificações. Aí entendi. a gente tira essa dúvida aí Entendi. Nosso amigo depois. do Enfermagem Atualizada caiu. Agradeço aí a participação dele. E o resumo do dia de hoje, tá? Para finalizar essa live aqui, eu ainda tenho que gravar vídeo. Daqui a pouco eu vou fazer uma live com o pessoal. Feliz hoje por conta desse posicionamento do enfermeiro César no BBB. Eu vi que muita gente, né, questionou. E aí, ó, vou fixar um comentário aqui, JP, ó. Falar um negócio importante aí. Tem algumas pessoas que estavam criticando. Os profissionais de enfermagem têm que se ponderar, tomar espaço. Todos os lugares, todas as oportunidades que tiverem, ocupem. Desde um conselho aí de saúde municipal, no seu bairro, conselhos estaduais. Como o colega teve a oportunidade de participar do BBB, ocupem. Como a colega aí saiu Cruz com para leite, né? Que banda é aquela? ontem a live Mastruz com Leite aí do Ceará, acompanhei lá. E a surpresa, a colega aí, profissional de enfermagem, graças a Deus aí, ela vai passar um bom tempo aí, ganhando uma vida aí bem melhor, porque o piso para ela já está garantido, viu? E aí, ó, Certeza. JP, eu venho comentar aqui o comentário do Michel Marques, que ele falou assim: nada a ver o que o Diego falou aí. Ele notificou a presidência da República e não Bolsonaro em específico. JP, mas lá no documento, onde tem inclusive um carimbo de urgente, tem o nome do Bolsonaro. Ele notificou o Tem, presidente mas passado. exatamente, porque ele É por notifica. isso que eu falei, e se ele notificou o Bolsonaro, ele não notificou o Lula. Eu acharia bom, sabe, que ele pegasse o ofício e só endereçasse para o Lula agora. Nosso presidente está aqui. Pronto. Realmente para dar garantia do recebido. É. Mas eu vou olhar lá o recebido, quem foi que deu, de fato. Então é isso. Pois é. Acredito que nós estamos avançando muito. Como eu estava falando com o Conrado na hora que ele estava aqui, JP, hoje nós tivemos na página do Ministério da Saúde postagem, sabe? Hoje nós tivemos aí toda essa movimentação. Conseguiram agendar a reunião com a ministra Nízia, sabe? Tudo por conta dos movimentos. Acredito eu que por conta disso, de toda essa cobrança, porque antes não se falava em nada. Estavam arquitetando, né, organizando, deveriam ter falado. Igor, é importante também citar que o presidente falou hoje, e eu gosto de prestar atenção em algumas falas, ele disse, pode fazer pressão, continue fazendo pressão, ele citou em outro caso lá, mas serve para a enfermagem. Se vocês não estiverem fazendo pressão, para mim vocês estão tudo bem. Então, a partir do momento que a enfermagem, cada um aí que está aí do outro lado aí, vai, pega o dedo lá, vou lá na página do presidente, da ministra da Saúde, do ministro Padilha que tem se comprometido, cobrar, solicitar, claro, não utilizando de palavrões, se identifica como profissional de enfermagem, quer receber seu dinheiro, conta a sua história de luta. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Quanto mais... Faz a diferença, sim. Desculpa te interromper de novo, mas o pessoal está falando assim, o Contarato sumiu. Eu quero lembrar a vocês que no ano passado, aliás, desde que o projeto de lei 2564, de autoria do senador Contarato, saiu lá do papel e passou a ser uma luta da enfermagem, ele sempre esteve com a gente. A enfermagem, aliás, uma parte da enfermagem que queria votar no presidente que saiu, foi que atacou o Contarato. Foi lá na página dele, quando ele começou, né, a pedir os votos para o presidente que ganhou a eleição, foi lá e atacou o cara, sabe? Então, assim, o Contarato não sumiu, ele segue na luta, mas está se preservando, porque muita gente bateu nele porque ele estava apoiando aquilo que ele acredita. E eu não posso tirar isso, ele vive numa democracia. Agora, julgar o Contarato e falar que ele sumiu, não. Ele está lá, está articulando. Inclusive, ontem ouvi notícias dele, só não posso falar agora, mas ele segue na luta com a gente. Pronto, é isso que eu digo aí. A enfermagem tem que saber se expressar. Não adianta você ir para as redes sociais atacar, usar palavrão, como atacaram, de fato, Fabiano Contarato, como atacaram Gilmar, como atacaram a minha pessoa, atacaram a sua pessoa, atacaram várias pessoas que estão aí. Infelizmente, as pessoas não têm ainda, ou talvez, ansiedade, desejo, mas calma, calma.
Eu digo a vocês, quando vocês estão no seu plantão, que chega um paciente lá, vocês não vão tratar desse jeito. Vocês sabem quem responde por ética. Então tenha calma, respire. Haja, de fato, mais com democracia, exigindo seus direitos. Fabiano Contarato aí, e eu até Icaro, não sei se já viu, ele foi colocado hoje, independente de política Como aí, líder do PT, eu vi. exatamente, líder do PT. Hoje o Fabiano foi colocado como líder do PT no Senado. Então, ele tem de fato agora um grande poder, tem de fato um caminho aí, pode ser um intercâmbio realmente para articular junto com o presidente e junto com a ministra. Vamos cobrar agora de forma, claro, E aí, agradecendo JP, aí te falo uma toda a coisa. luta. Eu acho que agora vai E aí, eu diminuir. te falo uma coisa. Você teve o prazer de conhecer o Contarato pessoalmente naquele dia, não teve? Você vê no brilho do olhar do cara que ele luta pela enfermagem, ele gosta da enfermagem. Não era politicagem, igual a gente que não entende. Fala assim, ele só queria se eleger. Mano, ele nem concorreu à eleição do ano passado. O senador, o mandato dele é de 8 anos, sabe? O cara é dedicado. Agora, ele não é senador da enfermagem. Ele é senador do Espírito Santo e nas pautas dele é para 220 milhões de brasileiros. E a luta da enfermagem para ele foi muito difícil, num governo onde ele era oposição, lutando por um piso da enfermagem para entregar num governo fazer oposição. Está aqui, ó, enfermagem, sabe? Então não julgue o Contarato. Muita gente atacou e atacou feio. E não é isso. São pessoas que estão com a gente e que participaram da nossa luta. O que não dá é para ver gente, deputado sumindo, César Crânio de falar, de gravar vídeo para falar da enfermagem. Agora, quem esteve na luta merece reconhecimento. Agora também tem vezes dá vontade de dar uma palavra assim, largar. Não que ele tenha feito isso. O Fabiano Contarato, pessoalmente, é uma pessoa maravilhosa. Você tem contato aí constante, vai. Quem teve contato aí da enfermagem sabe disso. E outra, quem não teve, estava presente naquele dia da votação, lá na Câmara. Aquele discurso dele, meu amigo, emocionou todos que estavam presentes e todos aí que estavam acompanhando pelo vídeo. Quem não teve essa chance, vejam isso. Ali as palavras foi sincera. Eu fiquei emocionado. Eu acho que toda a enfermagem também viu que ali realmente ele estava falando de coração. Exatamente. Ô, JP, vou encerrar essa live aqui. Eu vou fazer 11 horas falando aí do BBB, calando a boca aí de muita gente também, né, que criticou, tem um profissional enfermeiro lá. Não sabemos daqui para frente, mas a defesa do César Black hoje foi simplesmente sensacional. Só comenta isso aí. Eu acho, parabéns a César aí. Interessante, porque a gente estava aqui de fora, a gente estava acompanhando, vê a situação, e ele não está escutando aqui a gente, não. Esse é um detalhe, ele não sabe o que está passando aqui. Eu disse, faz muitos anos mesmo que eu tinha visto BBB, logo no início, aí, quando surgiu. Nós estamos no 23, né? Eu acho que os 3 primeiros aí eu consegui acompanhar ainda. Mas, pronto, agora com o César eu estou aí. Estou acompanhando, estou ligado. Só que ontem, uma correria aí, vendo a live Mastruz com Leite, a colega que ganhou em profissional de enfermagem, eu até me lembro, acompanhando tudo, né? Um pouquinho. Aí eu não acompanhei totalmente o BBB, mas o colega aí realmente defendeu a categoria. Todos aí, profissionais aí, eu acho que estão, como se diz, de alma lavada com essa defesa, viu? JP, e aí eu falo assim, velho, tantas lives que a gente fez aqui, eu sempre falei isso, a enfermagem, ela é quem vê o nascimento, é quem está presente na hora da morte, é quem acompanha ali o paciente do início ao fim da vida. E, cara, parece que ele sintetizou, ele juntou todos os comentários positivos e, pô, explodiu. Mais tarde vai ter live BBB. Conrado, só definições finais, sua live está travando. Ô, Diego, ó, eu não sei se as suas teorias funcionam mal, mas eu caí aqui e não consegui voltar. Consegui voltar agora, mas está travando. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Rapaz, eu tentei voltar aqui de todo jeito, o negócio não permitia. Mas, enfim, eu ouvi um pouco aí do que vocês aí também falaram. Eu penso que a gente tem que ficar muito atento nos próximos dias. Os próximos dias vão ser para a gente agora, mais uma vez, também decisivos. E a gente tem essa função aí de levar para todo mundo os fatos, informações, para que as
pessoas continuem cobrando. Eu acho que é uma chama que precisa continuar acesa. A gente não pode deixar ela apagar de jeito nenhum. E sabe uma coisa que eu fiquei, Diego, pensando? Sabe o que eu estava pensando, JP? Ah, A gente, cara, chegou muito longe. A gente chegou muito longe. Se a gente for parar para pensar que a gente não consegue fazer, talvez, agora essa análise, porque está tudo muito quente. Mas lá no futuro, quando a gente olhar para trás e olhar para esses fatos, a gente vai falar, rapaz, a gente fez muita coisa. É porque a gente não consegue medir isso agora. Agora a gente não consegue medir porque o fator ainda, talvez, principal, ele ainda precisa ser visto, que é o piso está na conta de todo mundo. Mas se a gente for parar para a gente pensar, Diego, a gente fez muita coisa. E aí, assim, eu não estou aqui falando eu, Diego, JP, eu estou falando a clássica. a enfermagem. A enfermagem. Cara, eu disse isso ontem, né, Diego, né, a gente estava ontem fazendo live, talvez foi isso que causou talvez incômodo, mas a gente estava pautando, a gente estava em pauta toda semana, todo mês era pauta, enfermagem na pauta dos principais, talvez, sites, jornais, etc. A gente foi muito longe. Cara, a gente pôs o piso na Constituição Federal. Isso é muito grande. A gente não consegue medir isso agora. A gente tem uma lei que trata do piso. Quantos anos a gente tornou isso, JP? Se a gente for olhar para trás, se a gente fosse olhar 4 anos atrás, falar assim, ó, daqui 1 ano, 2 anos, vocês então vão ter uma lei que fala do piso e o piso vai estar na Constituição também. A gente ia falar, não, você tá maluco, não vai ter isso não. Tá muito longe disso. E assim, a gente foi atrás, correu atrás e conseguiu isso tudo. Então a gente fez muita coisa. Falta a cereja do bolo, mas o nosso bolo está feito e está muito bem feito. Mas a gente vai dessa cereja. Belas palavras, Conrado. Vai encerrar aqui que eu tenho outra live para fazer, eu tenho uma reunião agora. Belas palavras. E aí eu vou falar outra coisa. Desconheço uma categoria profissional de trabalhadores que conquistou uma lei federal, 2 emendas constitucionais em um único ano. A gente estava falando dos nossos colegas ACS, que têm o piso, que estão recebendo aí o aumento. Nós falamos dos nossos colegas professores, que estão aí com piso e receberam aumento. Muitos anos de luta. Vou falar aqui pelos ACS. A PEC dos ACS, que foi aprovada no ano passado, em 2011. A nossa PEC de 2022, nós aprovamos 2. Então, assim, a gente está seguindo, estamos no caminho certo. Não vou falar os trancos e barrancos, por que não? Mas o que está faltando agora é a cereja do bolo, que é o pagamento. Mas e aí eu falo mais, a gente não fala da minha colega enfermeira Ana Paula, que é o principal. A luta não acaba quando o Barroso, não somente ele, o STF agora, porque eles vão ter que votar, né? Não está somente nas mãos do Barroso, sim do STF, eles vão ter que votar para revogar a suspensão da lei do piso, mas depois também implementar. Porque tem que hoje até hoje não paga piso de professor, não paga piso de ACS, enfim, vai ter muita luta. E aí, as pessoas às vezes criticam, Diego, você é contra a entidade sindical? Não, mas eles têm que dar. Filiem esses seus sindicatos, cobrem esses sindicatos, entrem nas eleições dos seus sindicatos, sabe por quê? Porque essa cobrança ela vai ter que acontecer e vai ter que partir, né, dessas entidades para as prefeituras. O piso é realidade, é lei, tem 2 emendas constitucionais, vai ser pago. Agora é questão de tempo. JP, finaliza as palavras finais. Para finalizar, realmente, a luta não se acaba com essa questão. Tem muitos aí, sabemos que prefeitos, governadores, e aí os gestores aí, vai ter muita resistência a não querer implantar, embora recebendo dinheiro. Tem deles que têm condições hoje de receber. A própria iniciativa privada está liberada lá naquela decisão, o item 59, quiser pagar, já pode, quem tem dinheiro, eles não estão pagando. Então, de fato, vai ter muita situação aí que ainda tem para acontecer. Tem outras lutas aí, então a categoria tem que estar unida. Citar a questão dos professores, agora me fugiu, 2006, 2000 e pouco, a questão do piso salarial, entraram com ação
a ADIM teve a questão do piso salarial dos professores que foi resolvido no ano passado, 2002. Então, por aí... JP, só para tu que tá acompanhando aqui, fala para quem tá escutando. Quem foi que entrou com a ADI lá dos professores? CNM, a Federação Nacional dos Municípios. Sim. Quem é que entra com a ADI contra aumento de trabalhador de saúde? CNS Saúde. Esses caras, eles estão para derrubar as conquistas do trabalhador. Só fazer aqui uma aspa. O ano que vem tem eleição. O ano que vem tem eleição. Falta um ano, JP, para poder começar essas campanhas políticas. Aí eu quero ver. E os 5 estados entraram com ação com a ADIM para não pagar o piso dos professores aí. Teve delas que entraram contra as gratificação, contra as vantagens. Foi diversas situações. A luta é realmente constante. E aproveitando que nós estamos nessa live, só para encerrar, tá? O novo governo ele tem dívidas históricas com a enfermagem. Lembrando das 30 horas, o vídeo que eu fiz. Não é vídeo de ataque, a enfermagem como categoria, como mais de 2,5 milhões de profissionais, que tem seus familiares, tem seus amigos. A gente tem que torcer pelo Brasil, independente de governo. Diego, JP, o Conrado cobraram o governo passado, estão mantendo o compromisso de cobrar esse governo, porque governos passam e a enfermagem ela fica. E nunca na história nós conquistamos. Diego, foi no governo Bolsonaro? Foi. Nós conquistamos 2 PECs, conquistamos 2 emendas constitucionais, desculpa, conquistamos uma lei. Mas o dinheiro ele ainda não caiu. Vai cair no governo Lula? Vai. E nós vamos continuar cobrando. Acabou. É independente de governo. Agora, se a enfermagem, se o governo apoia a enfermagem, não é isso. A gente tem que ser, não vou falar oposição, mas resistência, porque nós somos os trabalhadores. A enfermagem, ela está lá na ponta. Infelizmente, tem gente que não entende. Você está jogando para o governo A, está jogando para o governo B. Pô, velho, não é isso. Nossa luta é pela enfermagem. Governos passam, a enfermagem fica. Finalizem os dois. Quero agradecer aí ao meu amigo Conrado. Eu tentei entrar, não deu certo. Tá combinando uma live qualquer dia. Mas deu certo aqui com o Icro aí, que tá aqui. Obrigado, Icro. Agradecer a todos que estão acompanhando. Vamos seguir firme nessa luta que está muito, muito próximo de receber esse piso. Exatamente, Conrado. É isso mesmo. Deu certo, JP, e a gente tem que fazer mais lives e a gente entender que nós somos vozes aí importantes para a gente poder manter essa chama acesa para que a gente possa cobrar independente de governo. Tava até vendo uns posts meus que falei, gente, será que eu não cobrei? Fui lá ver, rapaz, o que eu cobrei do governo passado, tinha gente que achava que era PT. E aí, Conrado? Que acha que eu sou contra o PT. Eu falei, gente, não é isso. E aí, é esse tipo de comentário aqui que eu fico chateado. Até fixei. Karine Belchior. Faz um L, tá nem aí para enfermagem. Não é isso. É independente de governo. Se o governo do L, que você está falando que não está nem aí para enfermagem, você está torcendo por isso? Para que ele não esteja nem para enfermagem? Você passar mais 4 anos padecendo. Independente de governo, nós temos que lutar, buscar as nossas pautas, apoiar no que for necessário e se posicionar contra aquilo que a gente achar. Então, não é fazer o L não tá nem aí para enfermagem, não. Porque quem fez o B não é sobre isso, não é sobre governos. É como eu falei, governos passam, a enfermagem fica. Esse tipo de comentário aqui não agrega em nada a nossa luta, não traz crescimento, não traz progresso. Pelo contrário, tem que desejar um novo governo, que ele faça um bom governo, porque não somente será bom para a enfermagem, mas como o Brasil. Só isso para o Brasil. Exatamente. Diego, obrigado. Dizer que, só para poder também fechar a minha fala, dizer aquilo que eu falei agora mesmo mais cedo, mas quero falar de novo. A gente foi muito longe. Se a gente olhar tudo que a gente conquistou e pôr na ponta do lápis, no tempo que a gente conseguiu, nesse nosso país, que a gente sabe como essas pautas são tidas, independente se é governo de esquerda, direita, etc., a gente foi muito longe, mas a gente foi por quê? Porque a gente juntos fomos lá. Quantas vezes eu fui, Câmara, Senado, encontrei lá Diego, encontrei tanta gente, ônibus de gente, as nossas redes sociais, a gente... Cara, se olhar a minha
a minha, e eu tenho, como se diz, certeza que a sua também, de JP também, cara, eu só falo de piso, eu não falo mais sobre os cursos que eu fazia, sobre as minhas aulas que eu dava. A minha página é sobre o piso, vai fazer 1 ano, 2 anos. Então a gente está aqui dedicando isso. E aí não sou só eu, não. O Diego faz isso, o JP faz isso, e tanta gente faz isso. Por quê? Porque a gente sabe, quando a gente olha para o técnico, igual eu vejo, o técnico fazendo rifa para conseguir pagar uma conta, enfermeiro lá pedindo o seu filho faça algo. Até quando que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente faz isso e a gente segue aqui, acho que a gente precisa parar e pensar que a gente caminhou e a gente avançou muito, Diego. A gente avançou muito. Agora falta a cereja do bolo. E ainda tem ainda mais. A hora que for partir esse bolo, vai ser confusão para todo canto. E a gente vai estar aqui de novo para poder ajudar todo mundo, informar como é que vai ser com o piso depois em prática, viu, gente? Para poder agora fechar, o piso é irreversível. Não tem jeito de voltar. O piso é irreversível. E aí, é questão só para me finalizar a minha fala, o comentário do Léo Moraes foi longe, tudo bem, mas não adianta falar do passado, temos que falar do presente. E é por isso que aqui, independente de governo, independente do político que está lá à frente, a gente segue cobrando. A história, ela não pode ser esquecida. Quem foi protagonista de tudo isso foi a enfermagem, foi a mídia digital que foi lá, cobrou o senador. Eu lembro muito bem do passo a passo, porque nós, não somente os três aqui, estávamos organizando essas cobranças de maneira digital. Foi longe, tudo bem. Mudando a Constituição, tudo bem. 2 vezes, temos uma lei. É o passado, é a história. Temos que falar do presente. No presente o piso está suspenso, mas ele é realidade. Temos 2 emendas constitucionais, temos uma lei e nós queremos que ele seja pago independente de governo. Nós vamos estar aí cobrando, sabe? Não é por política de estimação, não é por preferência política, é pela enfermagem. E é isso que nós estamos fazendo. Independente daquele colega falou do passado, eu gosto de falar do passado para tirar casos concretos e erros para que não aconteça. E Icaro foi feliz aqui, falou. E todo mundo aqui fala, ninguém esconde. Padilha, que todo mundo sabe, tem aí eu acho que foi na CUT mesmo, aí colocou uma matéria que articularam lá com o ministro para que realmente esvaziasse e não voltasse a pauta das 30 horas. Então, escutando o passado, vendo o passado, a gente faz a pressão, faz de fato, para que não se repita situações negativas. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Não vou ter político de estimação, independente do meu voto pessoal. É isso. E é por isso que nós estamos aqui. Queria agradecer aí vocês dois, JP, Conrado, estão sempre aí na luta. Vou encerrar realmente porque eu tenho uma reunião agora 9 horas, tá bom? E tem lá 3 horas e... Até mais, JP. Um abraço, Diego, um abraço a todo mundo. Gente, fica com Deus e tchau. Vai ter piso sim. Vai sim, tá? Vai ter piso sim, a lei é constitucional, já temos as fontes. Deus quiser, acaba logo essa luta para a gente